Então, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre o naipe de ouros, que também já está aqui na descrição do vídeo, para fechar o grupo de arcanos menores do tarô. Então, quando a gente passa por todos os outros, que a gente começa a entender como é que ele vai evoluindo, né, sobretudo os arcanos numerados, que é o tema do vídeo, a gente começa a entender melhor como é que ele se constrói. E aí a gente vai começando a entender como que se encaixa, de que forma eles vão se moldando, vão evoluindo à medida que o tempo passa. Então o naipe de ouros ele não deixaria de ser menos importante, uma vez que fala, né, tem uma correspondência com aquilo que nos cerca, né, que é o nosso mundo material. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, está procurando material para estudar tarô, para entender melhor quais são as suas configurações, continua assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar e muito a melhorar suas interpretações, a construir o teu conhecimento a respeito do tarô. Então, continua assistindo ao vídeo. Bom, como eu já havia falado em outros vídeos, a melhor maneira que você encontra de fazer correspondências conforme o mundo material, né, que está atrelado ao universo do naipe de ouros, é fazer correspondências com os 4 elementos que nos cercam. Então a gente já viu que o elemento fogo ele rege o naipe de paus, o elemento água rege o naipe de copas, o elemento ar ele vai reger o naipe de espadas, então falta apenas o elemento terra. Então a terra é a principal correspondência do naipe de ouros. Então tudo aquilo que floresce, tudo aquilo que está atribuído com o mundo material, com as coisas que se multiplicam, com semear a terra para pensar no futuro, isso está atrelado ao naipe de ouros. Então a gente sabe que a terra, né, dentro das correspondências elementais, a gente sabe que a terra é aquela que a gente planta, cultiva, floresce e dá frutos. Então a gente sabe que é um elemento um pouco mais devagar, até mesmo numa tiragem, dependendo do contexto, pode indicar que é uma situação que pode acontecer, mas leva um tempo. Não é de imediato se a gente for comparar com outras configurações de elementos. Então a gente sabe que a estrutura do naipe de ouro já é uma estrutura mais densa, justamente por conta da correspondência com o elemento. E até mesmo a gente vai entender que tudo aquilo que envolve o mundo material é tudo aquilo que a gente pode tocar. Então, fala muito do nosso corpo, né, da nossa consciência de corpo. O naipe de ouros vai falar também daquilo que a gente faz agora para pensar no futuro. Então, pode ser um curso, pode ser uma faculdade, pode ser um trabalho, né? Porque também fala de trabalho, já que a gente tá ligando com o mundo material. O naipe de ouros vai falar também da nossa saúde física, né? De como o nosso corpo está, de como ele se comporta. Tudo isso está ligado ao próprio naipe por conta da sua essência, da sua correspondência, tá certo? Então, como a gente fala de terra, então tudo aquilo que precisa de um certo empenho para que ele floresça e a gente consiga lá na frente ver esse resultado, isso está totalmente atrelado ao naipe de ouros, tá? O que eu acho legal é que se a gente for comparar, por exemplo, o Ás de ouros, né, no tarô de Marsella, que é o que eu vou trazer aqui, tarô de Marsella a gente vê o que é o que eu já havia dito, né, tem essa questão das plantas, né, das ilustrações de folhas representarem à medida que aquele naipe ele vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então isso aqui é como se fosse um broto, né? E o que eu acho legal de observar é que no tarô de Waite, ele também mostra um universo bem florido, né, bem verde, que faz essa correspondência, né, com o próprio elemento terra. E o legal de observar aqui, né, como eu falei, a terra por si só é um elemento receptivo. Então a gente percebe que a mão, né, do universo ele traz como que um presente, né? Aqui ele é chamado, na verdade, de tradução de pantáculo, né? Porque o pantáculo, propriamente dito, é a estrela de 5 pontas com um círculo em volta, né? Então, o Age a gente já sabe, tem uma tradição aí com a Golden Dawn, que é uma escola de magia, uma escola hermética,
Então a gente vai ver ainda muito simbolismo, guardem esse ponto, porque a gente vai ver um ponto importantíssimo depois, no final, à medida que eu for ilustrando aqui para vocês. Então, o naipe de terra, ele requer empenho, ele requer esforços, ele depende muito de como ele vai se configurando à medida que ele vai desenvolvendo. Então, a gente pode notar que o verde, né, as plantas, essas questões materiais, elas são muito evidenciadas dentro do tarô. Então, óbvio que isso tá ligado mais com a matéria, como eu já falei. E no caso do tarô de Marsella, a gente vai observando esse mesmo padrão de desenvolvimento, né, das plantas, como quem vai se multiplicando, né, vai formando ramos e assim consegue chegar à sua plenitude. Então, a gente vai vendo aqui. Temos o 2 de ouros. O que eu acho legal de observar é que aqui ele quase que forma um 8, né? Ou, né, o símbolo do infinito, se a gente for deixar assim. E por que não? Porque a matéria aqui, ela está em desenvolvimento, mas ela não está contínua. Ela ainda está no processo, então vai levar um tempo para que isso se consolide, né? Tanto que a gente pode notar, por exemplo, no doente, eu vou mostrar, né, depois, mas só para fazer uma comparação. Aqui é um malabarista que faz uma moeda se transformar em duas, mas o movimento é tão rápido que a gente acha que são duas moedas, mas no fundo é uma só. Aí depois nós temos o 3 de ouros, o 4. O 4 é bonito porque tem, né, como se fosse essa flor aqui no meio também. Temos o 5. E aqui o 5 a gente já vê que tem um espelhamento, né, meio que um equilíbrio. Embora não seja equilíbrio, tá? Já te falei várias vezes. O número 5 é a tentativa do naipe que não deu certo. Então prestem atenção. Às vezes sai um 5 de copas. Às vezes sai um 5 de ouro, você acha que tá bem de saúde, mas vai correr atrás de um check-up, viu? Por favor. Temos o 6. O 7, que já vai, né? Já vai se ramificando. O 8 de ouros. O 9. E por fim, o 10, que é o perfeito equilíbrio entre as partes, né? A gente pode notar que a predominância do naipe de ouros é o amarelo, e o amarelo está atribuído no tarô de Marsella com as riquezas, com as posses, né, com o ouro propriamente dito. Então, por isso que o amarelo é a cor predominante que existe dentro do naipe do tarô de Marsella. Tem essa questão do azul, né, com o vermelho. Então, é uma maneira do próprio tarô dizer que é necessário o equilíbrio entre a razão e a emoção para a gente conseguir construir aquilo que a gente gostaria de fortalecer em torno do nosso mundo material. Então a gente pode ver que às vezes tem uma carta que tem mais azul, tem outra carta que tem mais vermelho. Então é preciso observar também, além do significado simbólico, o que cada carta quer dizer, também é preciso observar esses elementos porque eles nos ajudam a construir melhor a nossa interpretação, nossa tiragem. Então, isso são detalhes que às vezes a gente precisa ter, né, um olhar um pouco mais apurado para ter certeza de que aquilo vai dar certo. E bom, como eu falei, eu sempre uso de exemplo o tarô de Marsella e o tarô de Waite. Então, no tarô de Waite, a gente já vê esse carinha. E o que é importante observar, né, que às vezes a gente, quando a gente fala do número 2, que o número 2 é uma ideia, a oposta é uma ideia. Então, aqui a gente vê que existe a vontade de fazer o dinheiro se multiplicar, de fazer a matéria se multiplicar. Porém, percebe que aqui tem muito de azul, existem essas ondas. Então, meio que elas apontam para... Ao mesmo tempo que existe o desejo, existe o impasse, ao mesmo tempo que existe o propósito de querer multiplicar aquilo, existe alguma restrição, o que é que restringe isso de se multiplicar, e a gente sabe que quando a gente passa às vezes por algum tipo de apuro, qual é a tendência? A gente começa a ficar preocupado, pensando em várias possibilidades de como é que a gente vai fazer aquilo se transformar, aquilo se multiplicar, para que nos gerem alguns frutos lá na frente, certo? E a gente tem o 3 de ouros. É importante observar que é como se fossem duas figuras, né, que observa, sei lá, uma catedral sendo construída, e existe uma pessoa que mostra, olha, eu acho que aqui cabe melhor esse adorno, como se fosse uma conversa desse tipo.
Mas quando a gente fala do número 3, o número 3 é a estrutura, né? A manifestação. E a gente sabe que quando a gente começa a fazer com que as nossas ideias saiam da nossa cabeça e realmente entrem para o mundo material, para as coisas concretas, a gente começa a observar que são os feitos que mesmo ali no começo eles vão gerando, eles vão trazendo retorno, vão trazendo algum tipo de satisfação, mas que ainda leva mais tempo, né? Como eu falei. O número 3 não é o número 10, né? O 10 é quando o naipe ele consolida aquilo que a que ele se propôs. Então aqui a gente pode observar nessa carta que tá no processo, mas já é possível visualizar como é que vai ficar dali a alguns bons tempos. E aí a gente tem outra carta também, eu tive muito preconceito com ela, confesso. Não sei, me passa uma ideia assim de apego. Muita gente acaba atribuindo o 4 de ouros com apego, mas a gente entende que não seria o apego. Se lembrem, número 4 é estabilidade. E a estabilidade é tudo que o naipe de ouros quer. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Então a gente percebe que os pentáculos, eles estão na cabeça, no coração e nos pés desse rapaz. Como quem diz, ok, ó, estou fazendo os meus feitos, e agora eu mostro pra você quais são os meus feitos. Mais ou menos assim. Então, quando a gente fala no sentido de apego, é ele no negativo. Às vezes a gente vai fazer uma tiragem, cai essa carta no negativo, e a gente, né, geralmente aconselha, né, a pessoa que vem pedir por auxílio. Será que talvez o teu olhar não tá muito voltado para essa questão material? Você tá olhando em volta, você consegue observar o que tá ao teu entorno? Então é importante a gente ter essa consciência de que nem tudo é a matéria. Acho que é o desejo de muita gente conquistar feitos na matéria, mas é preciso cautela para que isso não seja apenas o único foco da vida da pessoa. Mas, por outro lado, quando a pessoa ela tá ali num negócio, ela tá ali construindo, ela tá ali, sabe, criando estruturas, criando bases, essas bases elas são vistas e se torna, assim, um ponto de atenção daquela pessoa. Então a gente não pode simplesmente olhar essa carta somente pelo lado negativo. Dá pra também entender a questão do naipe de terra, né, por conta das roupas, né, que são roupas que para aquela época que o tarô foi desenhado eram roupas luxuosas, roupas custosas e coisa e tal. Então a gente pode notar que o marrom também é uma cor que tá ligada com o naipe, né, porque a gente tá falando do naipe de terra em si, então melhor ilustrado não há. E aí quando a gente vai pro número 5, a gente se depara com um cenário, né, meio que cenário de noite de inverno, em que a pessoa tá enfrentando ali uma nevasca, tá fora de abrigo, por isso que eu falei do número 5, que muitas vezes é aquela coisa de que o naipe ele tentou, mas ainda não chegou ao objetivo que ele queria. Então a gente observa essa cena, né, de pessoas que estão no meio da neve, que não tem abrigo, né? Geralmente são pessoas em situação de rua, e aí Pamela Conway ilustrou dessa forma, como quem diz que às vezes o fracasso daquele naipe é justamente não ter matéria alguma, né? E aqui quando a gente fala de matéria é não ter o que comer, é não ter o que vestir, é não ter um abrigo, e isso são hipóteses que são atribuídas para um 5 de ouros, né? Então a gente pode concluir que um 5 de ouros é aquele momento em que a pessoa ela perde tudo, ela se vê sem perspectiva nenhuma, ela não consegue encontrar solução para os seus dilemas. Então é um momento de debilidade, de fraqueza mesmo, não apenas do corpo, mas também da alma, né? Porque imagina uma pessoa que muitas vezes construiu tudo e perdeu tudo. E depois como que se reergue, né? Por fim, a gente vê o 6 de ouros, e no 6 de ouros existe como se fosse uma reparação, né? Quem será que merece mais, quem merece menos? Então isso está atribuído ao juízo de valor dessa pessoa que carrega, né, algumas moedas, presenteia das pessoas em situação de rua, para outros apresenta a balança, como quem diz, mas você teve, você não soube equilibrar, essa pessoa não teve, então para mim, segundo o meu conceito, o presente vai ser dela e não teu. Mais ou menos dessa forma que é definido. Então quando a gente observa o número 6, a gente percebe que é como se todo mundo tem direito. Alguns mais, outros menos, e outros tentam equilibrar. Então a gente pode notar que o 6 de ouros,
Ele tem essa característica de reparar e tentar, né? Poxa, será que você está investindo demais em alguma coisa esquecendo de outro? Será que você talvez não está dando atenção para um ponto que não tá tão crítico quanto o outro? Então são alguns dos conselhos que a gente pode também atribuir a um 6 de ouros. No 7, a gente vê esse carinha aqui olhando para a plantação, falando: oh, meu pai, como é que eu faço para melhorar isso aqui? Será que demora muito a amadurecer? Será que eu tô fazendo do jeito certo? Será que essas, sabe, são muitos porquês, porque ele deseja, ele anseia tanto que esse ramo se transforme em uma árvore, né, cheia de frutos, que ele às vezes se frustra de achar que as coisas não estão caminhando para o jeito certo. Então, quando a gente vê aqui que ele tira um fruto, ele olha para os outros como quem diz: será que tá certo? Será que eu tô fazendo a coisa do jeito certo? Será que eu tô irrigando do jeito certo? Tô nutrindo? Então, essa preocupação, ela é característica do próprio 7 de ouros. Lembrando que o 7 é a manifestação. Então, lembra daquela semente lá do Ás? A semente foi semeada, ela foi cultivada, foi cuidado, o broto cresceu, então ele vai começando a pegar força, aqui ele já mostra os primeiros frutos, mas ainda não é o tempo certo da colheita. Então, muitas vezes, um 7 de ouros pede para mostrar que a pessoa está indo em direção àquilo que ela quer, ela está em busca daquilo, está rumo à direção, mas precisa de consistência, precisa de tempo, precisa manter os seus esforços, que também a gente fala do número 7 de ser um número de esforço. Então é importante a gente notar, quando a gente olha essa carta, que tudo que a gente está fazendo está gerando resultado. Só ainda não é tempo certo de fazer a colheita, senão já sabe, né? Fruto, quando ele é tirado muito verde do pé, ele não amadurece e acaba apodrecendo. E aí quando a gente vai para um 8 de ouros, que esse carinha aqui tá ali se aperfeiçoando. Ai, mexe daqui não tá bom. Ah, acho que faltou alguma coisa aqui. Ah, então assim, ele tá em constante aprimoramento. Ele tá em constante trabalho. E ele sabe que todo o empenho que ele exerce gera algum tipo de resultado para algo sempre melhor. Por isso que eu falei que às vezes tem um número que combina melhor com o naipe, como é o caso do 8 de ouros. Então, o 8 ele tem esse senso de aperfeiçoamento, que é característico de quem trabalha, de quem tá ali envolvido, fala, às vezes pra pessoa de fora, ela vai falar que teu trabalho tá perfeito. Mas pra gente que tá ali executando, a gente sempre pensa que pode ser melhor. E aí a gente vai se aprimorando cada vez mais. Então é uma cena em que retrata seu Ourives, né, que é a pessoa que trabalha, né, com a manipulação de ouro, joias, enfim. Seu Ourives sempre aperfeiçoando o pantáculo que está ali próximo dele, pensando em sempre querer ser melhor. E aí quando a gente vai pro 9, o 9 é uma carta que eu falo que é uma carta de luxo, né? A mulher muito vestida com trajes, né, luxuosos, tem muito verde, então se lembra do lado do 7, que o 7 era aquele arbusto que estava dando fruto, mas não estava em tempo. Aqui já tem uma questão de esbanjar, de falar, nossa, olha, todos os feitos que eu fiz deram certo, os frutos estão prosperando, estão se multiplicando cada vez mais. Então é uma cena que retrata uma mulher, né, em seus trajes, mostrando, né, que toda a riqueza dela, do acúmulo material que ela trouxe ao longo do tempo, é refletido nessa carta. A gente pode notar, né, que isso aqui é uma videira, tá, gente? Deixa eu deixar aqui mais pertinho pra vocês. Então a gente tem uma videira cheia de uvas. Uva também é uma fruta que está atribuída com fertilidade, com coisas que se multiplicam, né, por conta dos seus cachos. Então é um momento em que ela desfruta da boa colheita, da colheita que vingou, que deu certo e que por fim ela pode ali desfrutar do luxo de, ok, todo o meu empenho deu muito, muito, muito certo. E aí quando a gente vai pro 10, o que eu acho legal do 10 é que isso foi uma coisa que eu notei com o tempo. Eu não tinha reparado. Eu fui reparar depois, quando a gente começa a aprofundar conhecimento no tarô, que a gente vê o número 10 como a árvore da Kabbalah. A formação da Kabbalah, né, das 10 sefirotes. Ou os 10 sigilos, os 10 segredos da árvore da vida. E aí quando a gente olha aqui, a gente tem como se fosse uma cena de um senhor que olha, sei lá, a própria família, a própria prole,
né, que, enfim, ele materializou tudo aquilo que ele desejou, né, de ter uma casa confortável, de ter filhos saudáveis, netos saudáveis, que a gente também vê as crianças aqui no cantinho. Então, para aquela época, né, lembrando de contexto histórico, ter uma família grande, uma família generosa, uma pessoa que tem ali fartura, tanto para si como para os outros, é uma maneira de ilustrar um 10 de ouros. Então, 10 de ouros é o momento em que a matéria fala que concluiu todo o feito que ela tinha se proposto lá atrás. Que é legal, né? Como eu falei, naipe de ouros leva um pouquinho mais de tempo. A gente vê aquele mesmo carinha com o cabelo todo branquinho, né? Então, às vezes, pra gente construir impérios, né, que se fortificam e que se mantêm consolidados com o tempo, é porque leva tempo pra caramba. Então, a gente pode concluir, né, que o naipe de ouros, além disso, vai falar de vários aspectos da nossa vida, de maneiras que a gente consegue lidar melhor com as questões materiais do que outras. Então, dessa forma, a gente conclui essa parte dos arcanos menores. Então, espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, que tenha te ajudado a entender melhor como se constroem os arcanos menores. Se você tem alguma dúvida sobre o naipe de ouros, aproveite os comentários aqui. Não deixa de curtir, mostra pra mim que você gostou desse conteúdo, que eu posso continuar desenvolvendo mais alguma outra coisa, quem sabe. E é isso, não se esquece, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo do canal, porque ainda vai ter muito conteúdo a respeito do tarô. Então, um beijo e até o próximo vídeo.